Shalom, shalom, meus queridos, pastor Ilmar de Lajinha, diretor e fundador do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Ministramos aqui cursos de teologia nível básico, intermediário e bacharelado. Também mestrado e doutorado em teologia, mas todos cursos livres, sem a chancela do MEC. Estamos estudando aqui a matéria História do Cristianismo, bloco 5. Ela é uma das matérias do curso intermediário. Esse curso intermediário é voltado mais para a liderança. O básico é a estrutura da teologia. O intermediário é mais focado na execução do trabalho. E o bacharelado é a conclusão mais filosófica da teologia. Estamos estudando, então, os dias da reforma, antecedentes, e os dias posteriores à reforma. Na aula passada fizemos um apanhado da vida de Lutero, participando da tradução da Bíblia, da revolta dos camponeses e da revolta de Zwickau, né? E depois nós encontramos a convocação dos três grandes príncipes, dos três grandes imperadores da Europa, Henrique VIII da Inglaterra, Carlos V da Alemanha e Francisco I da França, na dieta de Espira, primeira e segunda, onde surge a palavra protestante. Hoje iremos falar um pouquinho mais, mas vamos abordar a Confissão de Augsburgo. Então vamos lá. O formalismo tomou conta da reforma, né? O que começou com muito poder, muita ênfase, muita unção, muita graça, depois foi caindo na mesmice e na rotina. E a reforma foi então se acalmando, né? E o formalismo morto que se desenvolveu a par das doutrinas, pois que logo que experimentaram bem o poder emancipador das doutrinas reformadas, aqueles que as tinham abraçado, esquecendo a suficiência do seu cabeça que estava no céu, receando novos assaltos da parte de Roma, puseram-se debaixo da proteção dos magistrados. Então, a reforma começa pela mão de magistrados, né? Um homem Lutero começa o movimento, mas ele é acolhido, ele é salvo pelos príncipes, pelos magistrados, pelo poder civil. E aí ela sai debaixo do poder religioso, que é Roma, e entra debaixo do poder civil. Deus queria que ficasse debaixo do poder dele, né? Então a mesmice vai tomando conta. Na segunda dieta de Espira surge o nome então chamado protestante, que os príncipes protestam contra a decisão de Fernando, que é irmão de Carlos V. A reforma alemã não começou pelas classes mais baixas, como aconteceu na Suíça. Na Suíça você vê que começou por baixo, mas aqui na Alemanha começou pelos príncipes. Os príncipes que puseram à frente, os príncipes que deram salvo-conduto para Lutero, né? Começaram a sentir a dificuldade, eles é que deram apoio e socorreram. Então é a mão do homem atuando e não a mão de Deus. E Frederico, príncipe da Saxônia, morreu no ano 1525. Seu sucessor foi João, luterano valente, que deu um grande impulso à obra da reforma. Outros príncipes seguiram seu exemplo, introduzindo na igreja sistemas de governo que eram meramente organizações humanas. Inclusive quem dominava, quem levantava líder, bispo, diácono, presbítero, prelado, etc., ali naquela região, em vez de ser Roma, no meio do protestante, no meio dos reformadores, eram agora o poder magistrado civil. E aí acontecem então os partidos, né? Partidos católicos e partidos luteranos. E começa uma guerra civil no meio dessa confusão aí. E o imperador Carlos V não resolve convocar um outro concílio. O Papa, que ainda não se lembrava do procedimento dos conselhos de Worms e Spire, não aceitou. As grandes congregações, dizia ele, só serve para introduzir opiniões populares. Não é com decretos de concílio, mas com a ponta da espada que devemos decidir as controvérsias. Quando Carlos V chama o Papa para participar, ele sai com essa conversa aí. Que não adianta ficar convocando concílio, porque é muito bate-boca. O negócio é passar a mão na espada e sair matando os hereges todos. Mesmo assim, ele convoca então o conselho para Augsburgo. Logo que conheceram a razão do imperador para convocar o conselho, os protestantes prepararam uma forma de confissão para ser submetida ali. Foi escrita por Melanchthon, e nela se enumeravam claramente as principais doutrinas dos reformadores, sendo a matéria fornecida principalmente por Lutero, que leu o documento e deu sua aprovação. Ele dizia assim: eu nasci para ser um rude polemista, limpo a terra, arranco o joio, encho os fossos e endireito as estradas. Mas quanto a edificar, plantar, semear, regar e embelezar o campo, isso pertence pela graça de Deus a Melanchthon. Por isso foi chamada de a Confissão de Augsburgo. Então começa a história da cidade de Augsburgo, recebe o imperador, então em 15 de junho de 1530, os príncipes protestantes, apeando seus cavalos, foram ao seu encontro. E Carlos V, com uma amabilidade igual à lealdade deles, também se apeou do cavalo e estendeu cordialmente a mão a cada um deles por sua vez.
No entanto, o legado papal, o Papa não veio, mas mandou um representante, o cardeal Campeggio, ficou imóvel na sua mula, parecendo haver entre eles, na verdade, alguma afinidade. Mas vendo que tinha cometido um erro, procurou remediá-lo, lançando a bênção aos príncipes reunidos. Quando levantava as mãos para fazer abençoar os príncipes, o imperador e a comitiva todos puseram de joelhos, mas os príncipes protestantes conservaram de pé, não deram confiança. Mais tarde, convocaram uma missa na capela de Augsburgo para fazer a abertura do conselho, da dieta. Os protestantes ganharam mais uma vitória, recusando assistir à missa, mas o astuto prelado ainda não se deu por vencido. O príncipe da Saxônia era o marechal do império. Como marechal, ele era obrigado a acompanhar o imperador e levava nessas cerimônias, ele ia à frente do imperador com a espada na mão. Então ele teria que assistir à missa. O cardeal, então, apresentou a ideia de que Carlos lhe ordenasse que cumprisse com seu dever. E ele foi, então. Só que o legado estava reservado mais na recepção. Quando levantou a hóstia para cima lá com o pão, né, a hóstia que é o pãozinho, todo mundo caiu de joelho em adoração. Mas o príncipe continuou em pé. O conselho foi aberto no dia 20 de junho do ano 1530, o imperador que presidiu o conselho, e então eles queriam ler a tal confissão de Augsburgo, a tal apologia que eles tinham feito, defesa da fé. Mas os prelados católicos, os governantes católicos arrumaram a maneira de fazer com que não tivesse tempo, todo dia postergando. A grande esperança deles era isso, que fosse prorrogando e prolatando a sessão para não dar tempo. E assim fizeram. Marcaram para o dia seguinte, no dia seguinte começaram a fazer um monte de considerações, foram expandindo, e ficou tarde demais, no outro dia a mesma coisa, e foram prorrogando, foram lendo, apresentando credencial, depois o imperador também gastou muito tempo contando detalhes da sua jornada, e querendo saber como é que estava a situação na Áustria. No final, disse, não tem mais tempo para vocês falarem, então vocês entreguem para a gente a confissão e nós vamos passar para os oficiais competentes. E ficar certos que responderemos a ela depois de ser devidamente examinada. Mas eles não aceitaram isso, os príncipes protestantes não aceitaram. Levantaram-se e disseram, nossa honra está em perigo, disseram os príncipes. E se as nossas almas também. Somos recusados publicamente, e é publicamente que devemos responder, que se havia de fazer. Os príncipes mostraram-se respeitosos, mas firmes e intransigentes. Amanhã, replicou o imperador, ouviremos então o vosso sumário, não nesta sala, mas na capela do Palácio Paladino. E no dia seguinte, um dia memorável na história do cristianismo, os chefes protestantes apresentaram perante o imperador, havia duas cópias, um em latim e um em alemão. E o rei falou, vocês podem fazer a leitura em latim. E eles não aceitaram, disseram, nós não estamos em Roma, nós estamos na Alemanha, vamos ler em alemão. E o chanceler Bayer, então, levantou-se do seu lugar e leu a confissão de um modo vagaroso e claro, sendo ouvido a uma distância considerável. Gastou 2 horas para ler toda a apologia. E levou Pôntano, um reformador notável, entregou as 2 cópias da confissão ao secretário do imperador, dizendo, como a graça de Deus que há de defender a sua causa, essa confissão há de triunfar contra as portas do inferno. O efeito foi o seguinte, produziu no público o mais animador possível. Todos que estavam ali naquela dieta, ouvindo aquilo ali, ficaram extremamente muito animados. Tudo quanto os luteranos disseram é a verdade, disse o bispo de Augsburgo. Não podemos negar. E testemunhos desses havia muitos. O duque de Baviera disse ao doutor Eck, o maior campeão de Roma na Alemanha. O doutor tinha me dado uma ideia muito diferente dessa doutrina e deste negócio, mas no fim de contas, pode porventura contradizer as razões boas da confissão feita pelo príncipe e seus amigos? E o doutor Eck disse, não pelas escrituras, só pelos escritos dos padres da igreja e dos cânones dos concílios. Então respondeu o nosso querido Duque de Baviera, então entendi, já entendo. O luterano tira a sua doutrina da escritura e nós achamos as nossas fora da escritura, não é isso? E eles ficaram mudos e não tiveram como combater aquela fala, então, da confissão de Augsburgo. Fica na paz, tchau, tchau.